Tchau. Bom dia, Oi, Tati! bom dia, bom dia, Bom gente. dia. Prazer estar aqui com vocês. Olha, continuo na minha jornada, tá, Tia Pati? Eu continuo Isso. caminhando, graças a Deus. A Zara foi fundamental também para mim, que ela é muito linda. A Zara é um ser de luz, Uma menina, isso é um holofote. com certeza. Pati, a bola é sua, minha linda. Muito obrigada. Mais uma vez, obrigada pela sua oportunidade, por vir aqui. O nosso lema desse grupo é o seguinte: o meu melhor, junto com o seu melhor, nos leva mais longe. Então, muito obrigada, gratidão por trazer o seu melhor para nos enriquecer, tá? Com certeza. Obrigada pelo espaço aí, pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês. Tem tanta coisa, eu reservei tanta coisa aqui que eu não sei por onde começar. Então, assim, eu vou passar um pouco aí das ferramentas, passar várias coisas que eu trouxe aqui para vocês. E depois eu vou deixar aberto para vocês quiserem perguntar um pouco mais sobre alguma delas, conhecer um pouco mais, enfim, a gente troca uma ideia aí. A ideia é apresentar aí várias opções, mais opções para vocês de ferramentas que possam ajudar vocês na jornada de vocês de autoconhecimento e também ajudar a ter mais instrumentos aí para vocês expandirem isso para os seus clientes, né? Então, a ideia é essa, a gente trocar uma ideia aqui e ter várias ferramentas legais. Tendo como princípio aí, para quem ainda não pegou, não me conhece, eu trabalho, já venho nessa jornada desde 2008, fazendo um processo para mim de autoconhecimento, então sou uma buscadora assim como vocês, e venho buscando ferramentas diferentes e lúdicas para a gente acessar o campo do inconsciente, acessar a nossa criança interior. Então, ferramentas em que a gente pode brincar de se conhecer e, a partir disso, com leveza e com profundidade, a gente ter mais opções, né, de acessar o autoconhecimento, de fazer o nosso caminho de evolução. Então, isso é o que está sempre por trás da minha busca das ferramentas que eu crio, das ferramentas que eu fui buscar, acessar de forma mais, transformar esse processo em algo mais leve, em algo mais divertido, né? Porque para que precisa ser sério, né? Pode ser divertido e profundo ao mesmo tempo, que é o que eu acredito, né? Então é isso que eu venho oferecer aqui, mostrar para vocês. Tem uma mesa cheia aqui, eu separei várias coisas. Então eu vou apresentar um pouquinho dos box que eu criei e também trouxe o jogo do propósito, para quem quiser conhecer um pouco mais, é uma super ferramenta que eu conheci já faz algum tempo, né? Que eu conheci, estou usando essa ferramenta, eu uso nos processos de atendimento, né? Porque falando de propósito, é algo fundamental dentro do processo de autoconhecimento, dentro do processo de coaching. Então, eu vou mostrar para vocês essa ferramenta que eu uso nos atendimentos individuais e em grupos também. E é muito legal. Eu acredito também que esse conhecimento compartilhado em rede, em grupo, também contribui muito, porque um acaba, a partir do seu aprendizado, e quando a gente troca, a gente acaba também ensinando e ajudando o outro nas suas próprias questões. Então, tem coisas que a gente, às vezes, nem se dava conta e começa a aparecer, né? Fala, nossa, eu também, dá vários insights, né? Então, essa é a ideia. Então, vou começar aqui a mostrar, vou pegar a câmera aqui. Ó, tem uma mesa recheada aqui. Vou começar primeiro aqui, deixa eu ver. Não sei se eu começo pelo Enneagrama, pelo jogo do propósito, enfim. Vocês querem sugerir alguma coisa aí? Enneagrama! Enneagrama! Enneagrama, tá na boca do povo, né? Tá. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Eu estou puxando a caixinha para minha brasa, eu tenho essa caixinha. Vou pegar minha caixinha, era aqui, ó. Gente, muito bem. Então a gente vai trocar uma ideia de usos e até quem tem, já usou, quiser compartilhar aí a sua experiência, acho que é muito rico. Então, ó, mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo apoiar, senão vou ficar tremendo essa câmera aqui.
Então, ó, o Enneagrama, o Box, aí para quem ainda não conhece, dá para ver aí, né? Tá. Então, assim, o Box, a gente tem aqui, a ideia desse Box foi criar uma ferramenta, foi gamificar esse processo do Enneagrama, né? Então, vocês que conhecem já o Enneagrama sabem que é um processo de autoobservação, né? Da gente conhecer aí os tipos, que é o começo da nossa jornada, mas é uma ferramenta extremamente profunda, né? Eu tenho super respeito pelo Enneagrama, que eu estudo essa ferramenta desde 2008 e percebo que como ela é uma ferramenta simples e complexa ao mesmo tempo. Que os tipos é só o começo, né? Eu até falo que o Enneagrama é como eu faço um paralelo com o mapa astral, né? Que a gente, quando a gente sabe o tipo, a gente só sabe como equivalente do signo, né? Mas quando a gente vê a fundo essa ferramenta, a complexidade que ela tem, aí a gente começa a entrar nesse universo, assim como no mapa astral, quando a gente faz o mapa completo, a gente fala, nossa, não é nada só o signo, tem vários outros elementos que compõem esse conhecimento. E aqui da mesma forma. Então, assim, a gente fala, inclusive no box, que conhecer o tipo é só o comecinho, mas a gente tem aí a complexidade de que essa ferramenta tem, que é entender as asas, entender o movimento das flechas, se eu estou em movimento de estresse, eu estou em movimento de crescimento, entender o subtipo, e isso, uma das coisas que mais a gente confunde na questão do Enneagrama é o entendimento do subtipo, porque muitas vezes, se a gente, inclusive nos workshops iniciais que eu faço, eu acabo abordando alguns aspectos de subtipos justamente para não ter erro de identificação. Eu já vi muito erro de identificação por confundir, por não ser aquele subtipo base, né, que é a definição mais básica aí do tipo, a gente acaba confundindo. Né? Então, esse tipo de coisa a gente acaba falando isso ao longo do tempo e eu faço não só o processo, dentro do processo de coaching, mas treinamentos iniciais, mas também retiros avançados. Eu vou falar também um pouquinho depois sobre isso, né? Eu tenho um retiro avançado aqui agora no final do mês, que a gente vai trabalhar dentro da mandala do Enneagrama, inclusive usando o Enneagrama junto com as constelações, que é um trabalho que eu já faço há algum tempo, e usando também meditação, várias coisas, né? O mindfulness para cada tipo do Enneagrama, então a gente acaba misturando tudo e mais um pouco. Retomando aqui a questão do box, a ideia é a seguinte, então, tem o box, dentro do box, eu tenho aqui o livrinho que explica um pouco como é que faz o uso desse material. Então, a ideia, foi muito pensado em quem já tem uma vivência sobre Enneagrama, então, falando para a gente aplicar, né, para as pessoas. É muito legal a gente conhecer o nosso tipo, conhecer os tipos do Enneagrama, e a ideia, quando a gente idealizou, eu e o Silvonei, esse box, era justamente para quem conhece aplicar também nas outras pessoas. Que era uma coisa que foi um incômodo meu, por isso que a gente passa sempre a uma necessidade, a gente cria os materiais, né? Uma necessidade minha quando eu comecei a aprender o Enneagrama foi que eu sabia o meu tipo, né? E na época, quando eu comecei, eu tinha uma equipe, eu era gestora, e eu não sabia como aplicar isso para que as pessoas descobrissem o seu tipo. E eu queria me comunicar melhor com elas, conhecendo todos os tipos de todo mundo da equipe. Então, hoje a gente usa esse material pensando nisso, para quem já conhece, já passou por algum workshop e pode aplicar isso aí nas pessoas com quem convive. Então, eu separei aqui as cartinhas, a gente tem 9 cartas de cada tipo, né, que estão separadas aí, a gente separou por cores, inclusive as cores não são cores aleatórias, a gente teve um cuidado de escolher as cores de acordo com as cores dos chakras, tá? Isso foi um estudo bem aprofundado meu aí, porque eu quero criar um método de Enneagrama com experiência somática, então eu já estou pensando nisso
na integração, penso na integração de várias ferramentas com o Enneagrama. Então, a gente tem as 9 cartinhas de cada tipo e as cartas de desempate. As cartas, a ideia é a seguinte desse processo, que a pessoa leia, aí ela vai fazendo o filtro, então ela lê uma afirmação de cada tipo, então eu leio aqui, eu falo, essa aqui tem a ver comigo? Tem, então eu separo. Essa tem a ver comigo? Não, então eu descarto. E aí eu vou fazendo essa seleção de todos os tipos, até eu chegar em 2 tipos. Os 2 que deu mais cartinhas. Se empatou, eu estou em dúvida entre o 4 e o 5, por exemplo. Aí a gente vê se tem nas cartas de desempate, vou mostrar para vocês. A gente tem aqui o desempate entre um tipo e outro. Aí a ideia é assim, se tiver a carta de desempate, eu leio aqui a afirmação e vejo qual eu me identifico mais. Se não tiver, porque não tem todas as combinações de todos os tipos, aí a gente vai para a carta coringa, que é a principal motivação em cada um dos tipos. Lembrando que isso é um exercício de observação. Se a pessoa não se observa ou não se conhece, ela vai ficar bem na dúvida, né? Então, já aconteceu, eu já tive casos do uso desse box, que a pessoa de cara já se identificou no tipo, então foi fácil, e eu tive casos que a gente precisou passar uma lição de casa, dela ler o capítulo, por exemplo, ficou em dúvida entre um tipo e outro, e mesmo no desempate, ela ainda ficou na dúvida. Aí eu dei o capítulo do livro lá do Sabedoria do Enneagrama para a pessoa se observar. Então, é uma lição, pode ser uma lição de casa entre uma sessão e outra, para a pessoa se observar e trazer insights para a próxima sessão. Então, é isso, assim, o que que eu faço? Deixa eu virar aqui para falar para vocês. Aí tem algumas opções aqui falando de uso, né? Em grupo, eu já apliquei o box em workshop inicial em grupo, então complementando os conhecimentos do workshop, eu já faço, já aplico o jogo, e quando eu faço em grupo, eu vou lendo as afirmações e peço para o pessoal marcar aquelas que se identificam, tá? Então, eu tô lá falando do tipo 1, apresento, falo como é que é o tipo 1, e aí eu leio e falo assim, gente, marca as que você se identificar. Então, eu leio as afirmações do tipo 1, a pessoa vai marcando, das 9, quantas você achou? Achei 2, tudo bem. Aí eu apresento tipo 2, no final que eu apresentar o tipo 2, eu leio as afirmações. No final, a gente faz um balanço. Quantas afirmações deu mais? Para mim deu mais o 6, deu mais o 7. Fiquei empatado entre um e outro. E aí eu tiro dúvidas sobre esse desempate. Uso as cartas do desempate e também converso falo um pouco de subtipos, aí as pessoas vão se identificando. Só tem umas particularidades falando de Enneagrama. No workshop inicial, por exemplo, em grupo, quem que mais fica na dúvida? Tipo 6, tipo 8, ficam mais na dúvida. Natural por causa da característica do perfil. Tipo 6, porque vai duvidar mesmo. Então, vai falar, será que eu sou tipo 6? Será que? Né? Mas e se eu for outro tipo? Então, é natural, faz parte do perfil. E o 8 pode ter um mecanismo de negar. Não sou isso aí, não. Então, eu já fiz até, em tanto individual como em grupo, que às vezes tem essa questão de negação inicial, porque é um mecanismo de defesa. Então, às vezes o 8 se identifica com 9, se identifica com 7, que já são as características da asa. Então, eu não tenho expectativa de que a pessoa saia 100% todo mundo identificado, até porque o que a gente acredita aqui é um processo de autoidentificação. Então, a gente precisa dar informações o máximo, nutrir o máximo, e a pessoa precisa processar, fazer um trabalho de autoobservação depois também. Tá? Então, isso eu faço assim, em grupo explico e vou dando as opções das cartinhas. Individual, o que eu tenho feito também, que é legal, foi até uma dica de uma amiga minha que faz treinamento e também faz coaching, que ela falou assim, ao invés da gente apresentar separado, a gente embaralha as cartas
Então, faz um bolo lá de todas as cartas e vai lendo, sem falar qual é o tipo aqui, sem apresentar as cores. Vai lendo as afirmações, né? Então, a pessoa pode ler e separar aquelas que mais se identificam, aquelas que não se identificam. E depois ver o balanço aí, o que que deu. Isso é muito legal, tá? Se a gente for ver as que mais deu, a relação também, que eu já tive caso assim, ó, a pessoa deu, ela fez esse exercício e deu muito tipo 2, tipo 8 e tipo 9. Foram as que mais deu na seleção da pessoa. Aí, ela fez um exercício de autoobservação, ela conseguiu perceber que era 8, a flecha muito pro 2, né? E a asa pro 9. Então, a gente consegue ver até esse nível de detalhe, porque como deu muito, a gente já consegue, a partir do box, fazer, inclusive, essa identificação de flecha e de asa. Então, isso é muito legal também, para a gente olhar aqui, não só o tipo, mas também essas características aí das asas e das flechas, tá? Então, é uma ferramenta que dá para a gente usar bastante. Quanto mais vocês conhecerem, tiverem aí afinidade com a ferramenta, mais ela vai dar informações mais ricas sobre o Enneagrama, na complexidade que tem, porque quando a gente olha e consegue identificar aí, a pessoa consegue chegar no nível do tipo, subtipo, asas e flechas, aí a gente tem um mapa completo, uma característica bem única daquela pessoa, o trabalho fica muito mais profundo. Então, é uma coisa assim que, né, vale. E aí, a única diferença aqui do processo que tem aqui, que é um material que só a gente tem aqui, é esse processo aqui das cartas de desempate, tá? Que é também um guia aí pra gente, é um início, né? Lembrando que é sempre um processo de autoobservação, tá? Então, do box de Enneagrama é isso, estão vários usos e cada vez mais as pessoas vão cantar, usei assim, assado, então dá para fazer várias coisas legais aí, que a ideia é essa, é gamificar esse processo, é tornar ele uma brincadeira, um jogo, levar esse box. Então, quando eu faço algum curso dentro das empresas, eu acho muito rico eu fazer, quando eu faço Enneagrama para os líderes da empresa, dar um box para cada um, ensinar eles a como eles usam, e aí eles disseminam isso para a equipe, para a família. Então, isso é uma ferramenta para espalhar o Enneagrama aí para mais pessoas, né? Então, eu faço isso como um kit, né? Eu falo, ó, a pessoa faz comigo algum processo desse, ou faço isso tanto individual, em grupo, empresa, a pessoa sai, eu ensino a usar a ferramenta e ele sai já com uma ferramenta para aplicar. Então, isso eu acho que é o legal, e esse foi um dos objetivos de criar esse processo aqui, para levar seu Enneagrama de bolso aí, para levar para várias partes, tá? Então, é isso, do Enneagrama é isso. Vou falar agora do Mindfulness, deixa eu mostrar para vocês aqui. O Mindfulness foi o primeiro box que eu criei. Eu criei o primeiro box de Mindfulness para adultos e foi um sucesso. E depois a editora acabou pedindo para eu fazer o box de Mindfulness para crianças, tá? Então, mostrando para vocês, eu separei aqui em 3 blocos, porque o Mindfulness, então, o Mindfulness é uma ferramenta aí para a prática da atenção plena, né, para a gente estar aí sempre no momento presente, e para a gente fazer práticas para atividades, exercícios para redução do estresse e da ansiedade. E aí, eu estudo meditação há bastante tempo, sou renascedora, sou bem uma estudiosa, até porque eu sou, só para vocês saberem, sou tipo 3 do Enneagrama, 3 sexual com asa 4, então tem um nível aí de agitação, de ansiedade, né, de não estar presente. Então, meditação faz parte muito da minha vida. E quando eu fiz aqui esse box, eu reuni várias práticas de mindfulness, mas também as práticas de pranayamas, que são as respirações para atenção plena. Tá? Então, eu separei em 3 blocos, porque esse box, o que acontece? Ele tem tanto as práticas de atenção plena, que é a maioria, então são exercícios aqui
para fixar um ponto de atenção. Tem várias, cada cartinha é um exercício de atenção plena. E a ideia é que seja simples, que a pessoa tire uma carta por dia e faça uma prática. Mais importante disso aqui é a constância, não é o tempo. Então, eu não vou ficar lá 20 minutos, meia hora, até porque a gente não tem muito esse tempo para ficar e se dedicar a isso. Mas o que eu recomendo aqui nesse box é que você faça uma prática por dia. Então, tem muita gente aí, muitos clientes meus que fazem isso, que já criaram um hábito, eles tiram uma carta e levam essa carta e fica com ela, e aí faz de manhã, a hora que acordar, e fica com essa carta aí na frente do computador, lembrou, faz de novo. Mas se fizer assim uma prática diária, é o que vale, isso a gente já vai ver a redução do estresse e da ansiedade. Então, a gente tem aqui vários exercícios de atenção plena, que dá para fazer no dia a dia. Tenho frases de reflexão também, que tem a ver também com exercícios no momento presente. Então, frases do Tim Yan Shan, tem, enfim, várias reflexões aqui sobre isso. Então, dá para usar também como, o que eu preciso receber de mensagem hoje? Então, isso a gente pode separar e também no uso, né, para os nossos clientes lá nos atendimentos e tudo mais. E os pranayamas, que são os exercícios de respiração. Tem bastante também exercício de respiração. Então, por exemplo, esse aqui. Então, que é muito assim, de como fazer a inspiração, a expiração. Né? Ó, eu vou ler esse exercício aqui. Feche os ouvidos com os polegares. Inspire profundamente pelo nariz, retendo ar nos pulmões tanto quanto possível. E exale por ambas as fossas nasais. Ao expirar, pronuncie o fonema de forma baixa e contínua, como se fosse o som de uma abelha. Esse exercício deve ser praticado em um lugar livre de ruídos para que você se concentre no som da respiração. Então, esse é um exercício que a gente inspira e faz assim. E só de soltar o ar fazendo barulho, a gente se concentra no barulho, a gente consegue estar mais presente no aqui e agora. Porque a gente, a partir desse som, a gente consegue prestar atenção no som e automaticamente desacelerar a nossa respiração. Então, tem vários exercícios assim, e eu digo aqui como o passo a passo do exercício e para que ele serve, qual é a contribuição que ele tem. Eu uso muito isso nos atendimentos. Então, por exemplo, o cliente chega para um atendimento de coaching, ele está estressado, pegou trânsito. Então, antes de começar, a gente pega um exercício e aí eu foco nesses exercícios aqui de respiração. Né? Mas é mais legal, assim, nos atendimentos, os exercícios de respiração, porque a pessoa já entra num outro estado para a sessão. Se a pessoa entrar na sessão agitada, vai ter outra qualidade. Se ela estiver mais presente, é muito mais rico o processo, né? Principalmente se for pessoas mentais. Se você já começar um processo mental sem trazer para o corpo, você vai ter outra qualidade do teu atendimento. Né? Inclusive, eu tenho no meu processo, nos retiros, eu falo inclusive de exercícios para cada tipo do Enneagrama, usando Mindfulness, tá? Eu tenho estudado, tenho trabalhado isso também, porque para cada tipo do Enneagrama existe um padrão respiratório, né? E isso, por quê? Mente, corpo, emoção, tudo conectado, tudo faz parte de um único sistema. Então, é impossível ter um processo assim, se eu for mais mental, eu ter uma respiração igual ao emocional, diferente, né? Compara uma pessoa, um tipo 6, a respiração ela é mais curta, porque o nível de ansiedade é mais alto, então o padrão respiratório é diferente. Então, se a gente começa a compreender essas questões aí do corpo, esses sinais, a gente consegue contribuir muito mais para o nosso cliente, né? Ou para alguém que está aí junto com a gente, num grupo, por exemplo. E eu faço isso, inclusive, como eu faço o renascimento, eu consigo identificar isso também no padrão
no exercício do renascimento. Tá? Tem gente falando que tem todos os boxes. Que bom, fico feliz. E aí, deixa eu apresentar para vocês o de crianças. O de crianças, a ideia é assim, o de Mindfulness para adultos são 100 cartas. Então, eles têm 100 exercícios, cada cartinha é um exercício que pode ser praticado aí. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto aí que tá... Tô ouvindo algum ruído aí. Perfeito, agora tá melhor. No Brincando de Mindfulness, eles são 50 exercícios para a prática de atenção plena para as crianças. E aí, a ideia aqui, como é para criança, são joguinhos. Então, a ideia é que cada cartinha tem um exercício. Né? Então, também tem práticas de respiração para crianças, mas tem coisas lúdicas. Né? Então, ó, por exemplo, aqui a gente fala para a criança inspirar bem fundo e soltar o ar fazendo ha, ha, ha. Então, ela já vai dar risada e vai fazer a prática da respiração. E aí eu faço aqui, tem vários exercícios para imitar os animais. Então, vamos imitar a abelha? Vamos imitar a cobra? Como é que a cobra faz? Então, a gente vai usando o lúdico com as crianças também fazendo essa prática, mas a partir de joguinhos. Então, aqui tem a instrução, como é para um adulto aplicar, né? Porque a idade da criança aqui é a partir dos 3 anos, cada carta é uma instrução de como conduzir isso com a criança. Então, tem lá, põe uma música, faça isso com a criança. Tem a instruçãozinha aqui do joguinho. Então, é uma brincadeira, a ideia é brincar, fazer isso junto, adulto, brincar e aplicar isso aí, brincar junto com a criança. Ó, então, aqui a respiração dos sons das vogais. Então, a criança faz assim, vamos fazer as vogais A, E, I, O, U. Então, ele faz inspira e solta. Aí depois ele faz e assim vai jogando, e vai brincando de mindfulness, tá? Esse aqui foi super bem aí, tá bem, saiu bem esse box. Então, mindfulness é isso, gente. E aí, eu separei aqui também constelação. Deixa eu mostrar para vocês. O box de constelação. Deixa eu só apoiar aqui. Eu separei em alguns grupos aqui, só para facilitar, para mostrar para vocês. O box da constelação, ele tem... Alguém tem esse box aí? Oba! Então, deixa eu mostrar para vocês. Então, o box da constelação, ele tem a instruçãozinha aqui de como fazer. Então, ele tem... A instrução é como aplicar um exercício sistêmico. Então, tem um passo a passo aqui de como aplicar um exercício sistêmico. E eu separei em grupos, porque a gente pode usar aí de várias formas. Eu geralmente uso, quando eu vou conduzir aqui, essa é a minha base aqui de constelação com bonecos, tem até os bonequinhos aqui do Divertidamente, mas eu uso mais bonecos também. Quando eu coloco as cartas aí para fazer constelação online com bonecos, eu separei aqui os grupos, porque tem várias informações dentro desse box. Ele tem afirmações, aqui tem frases sistêmicas, então dá para a gente usar também como um oráculo aí para tirar qual frase sistêmica eu quero aqui para esse dia. Né? Então, tem esse uso também, mas isso... essas frases eu não uso não são frases de cura, são frases sistêmicas. Então, eu uso ele como uma dica do dia ou alguma coisa que a pessoa precise aí como dicas na visão sistêmica. Então, são todas frases, ó, tem frase da Louise Hay,
do Rumi, do Bert Hellinger. Então, são frases sistêmicas, tá? Então, eu tenho um uso específico para elas aí, que é a dica do dia, informação, enfim, do universo para a pessoa. Na constelação, a gente tem uma carta para cada uma das 3 leis, as leis do amor. Então, eu tenho uma carta aqui falando da ordem, uma carta falando do equilíbrio e uma carta falando do pertencimento. Então, eu uso isso para explicar antes o processo da constelação em si, como funciona, né? Então, isso aí na explicação inicial. Eu tenho afirmações, então, que eu uso ao longo da constelação, perguntando aqui para ver algum insight para a pessoa. Então, por exemplo, nessa situação, estou a serviço de quem? É isso que está acontecendo agora, isso ajuda ou atrapalha? Traz força ou enfraquece? Então, são perguntas para ajudar a ampliação de consciência dessa questão que a pessoa está constelando. E o que eu ainda não estou vendo? Essa é a grande pergunta-chave das constelações. Eu sempre pergunto, o que eu ainda não estou vendo? Porque está lá no inconsciente. Então, muitos padrões que a gente trabalha nas constelações são padrões que a gente não percebe. Então, eu acabo trabalhando isso aqui também, destacando alguma dessas perguntas para ajudar a ampliação de consciência desse cliente durante a constelação. E aí eu começo o movimento, a gente começa a olhar a relação entre os elementos na constelação. A gente tem afirmações aqui de consciência do que está acontecendo agora. Então, eu não consegui lidar com isso, eu tive raiva, eu me senti sozinho, eu tive medo. Então, a gente usa algumas afirmações aqui, né? E isso a gente vai destacando e vai sentindo. No campo é que vai mostrar, na verdade, esse movimento, para a pessoa ter consciência em que momento ela estava. E depois a gente tem as frases de cura, e aí são todas as frases de cura que a gente usa ao longo da constelação, né? Então, as afirmações positivas, agora sigo em direção ao futuro, eu agradeço pela vida, a partir de agora eu posso transformar o meu medo em força, eu agradeço a você por tudo, por favor me libere para seguir o meu caminho, enfim, são frases todas de cura que vão surgindo à medida que a gente faz os movimentos sistêmicos. Então, isso aqui é muito legal para quem quer entender assim, quais são as opções de frase de cura que eu tenho, né? Para quem faz aí já estuda constelações ou quer se aprofundar nas constelações, a gente pode usar. E como eu separo em grupos, eu acabo usando a informação aqui das cartas, tirando uma carta e vendo qual é a frase que vem aqui. Além daquelas que eu sugiro para o cliente, eu também uso como mais um recurso do inconsciente aqui para trazer frases de cura para o meu cliente dentro das constelações. Então, alguns dos usos, tá? Tem várias opções. Dá para usar em grupo. Eu faço constelações em grupo e aí no final a gente tira uma cartinha com essas frases aqui sistêmicas. O pessoal tem dado feedback que faz bastante sentido, as frases caiu para cada um, e assim vai. Então, tem várias possibilidades de uso, mas em geral a gente usa bastante nas constelações online, porque aí a pessoa vai tirando foto das frases ou grava, e aí fica mais um recurso visual também das constelações, tá? Então, enfim, várias infinitas possibilidades aí com o uso desse box das constelações. E aí o que a gente recomenda nesse caso aqui quem não é constelador, é possível fazer um exercício sistêmico usando esse box, né? Então, a gente não tem a alçada aí que não é constelador, fazer uma constelação em si, porque não tem ferramenta suficiente, mas quem é constelador consegue usar o box para fazer a constelação em si, e mais usando esse recurso do campo e usando mais um recurso visual também, tá? Então, esse é o de constelação. E
esse aqui, vou mostrar para vocês. Esse aqui é o Purpose Mind Game. Vou mostrar aqui. Esse é o tabuleiro do jogo. O tabuleiro do o Purpose Mind Game é um jogo que é o jogo do propósito. É o jogo para gente que ajuda a gente a garimpar aspectos da nossa essência, da nossa verdade. E a partir daí, a gente ir minerando esses aspectos para, no final do processo, chegar na nossa declaração do nosso propósito de vida. Então, é um processo de autoconhecimento, né? O tabuleiro tem 6 facetas, ó. Dá para ver daí? Tem 6 facetas, estão dados aqui no meio, e 6 pedrinhas. Por que são pedras? Porque a ideia é garimpar, nós somos mineradores, e a partir disso a gente vai garimpando aspectos da nossa essência. Então, o tabuleiro é uma metáfora aí do planeta Terra, e a ideia é que a gente está desde o céu aqui e vai descendo as camadas, então, da vegetação, do solo, da água, os minérios, até chegar no centro da Terra. E assim como a gente vai descendo aqui as camadas da Terra, à medida, o jogo vai fazendo perguntas, né? Tem as cartinhas de perguntas e garimpando aspectos da nossa personalidade, da identidade, valores, virtudes, comportamentos, competências. E a ideia é que a cada camada a gente vai cada vez mais fundo no processo nosso de autoconhecimento e de garimpo dos aspectos da nossa essência. E a partir daí, a gente vai juntando as pecinhas do quebra-cabeça. Então, deixa eu dar um exemplo para vocês. Tem várias perguntas aqui que a pessoa vai respondendo. Então, qual é o seu maior medo para a próxima geração, por exemplo? Deixa eu mostrar aqui. O que lhe faria extremamente feliz, não importando a quantidade de dinheiro envolvida? Enfim, o jogo vai fazendo perguntas. Então, primeiro a pessoa vai escolhendo as perguntas que ela vai responder, depois a gente vai dando perguntas para a pessoa, depois o grupo, outro participante faz pergunta, enfim. Então, é um processo bem dinâmico e a pessoa vai respondendo as perguntas e vai, conforme a casa ela cai, ela vai também trazendo insights sobre as questões da identidade. Então, tem aqui cartas da identidade, cartas das virtudes. Deixa eu mostrar para vocês, tem cada aspecto que a gente vai minerando tem cartinhas. Então, esse aqui são as cartas das virtudes. Aí tem cartas dos comportamentos. Cada símbolo aqui tem um significado. Então, tem comportamentos, competências, dores, necessidades, virtudes. Bom, essas são as cartas das dores e assim vai. Então, a gente vai reunindo vários aspectos aí da essência da pessoa e no final o jogo dura 3 horas e aí no final dessas 3 horas a pessoa tem um mapa do propósito, que é tudo que ela garimpou ao longo do jogo. Então, ela reuniu vários aspectos sobre ela. Então, na verdade, é um grande resgatar de vários aspectos, coisas que a pessoa não lembrava, da infância, da experiência de vida dela. Então, tem muitas coisas legais. A pessoa vai reunindo vários desses aspectos. Então, durante o jogo. Depois do jogo, a gente tem uma sessão individual. Então, cada um passa por uma sessão de 1 hora, que a gente vai reunir todos esses aspectos que a pessoa garimpou ao longo do jogo, vai juntar as pecinhas do quebra-cabeça, e aí tem um processo de indução hipnótica e também um processo mais técnico de como fazer essa declaração até que a pessoa chega nessa declaração do propósito. Meu propósito é tal, tal, tal. E quando a pessoa chega nessa frase final, fala, nossa, como era tão óbvio, eu não sabia disso. Nossa, estava aí na minha cara e eu não percebi. Que é essa simplicidade do jogo, né? De garimpar, a gente ir acessar lá os aspectos escondidos lá no inconsciente, trazer à tona e revelar isso através desse processo.
né? Eu falo isso para quem passa pelo processo, que é muito interessante, né? A questão do propósito, porque é algo tão complexo de chegar e tão simples ao mesmo tempo, porque o propósito tem a ver com quem a gente é, tirando as crenças limitantes, tirando os medos, tirando os desvios aí do caminho, é resgatar quem a gente é e a partir disso a gente tem aí o propósito tão presente na nossa vida, né? Por isso que ele é tão complexo, porque o desafiador é extrair essa essência de quem a gente é mesmo. Mas a partir daí tudo fica muito, muito mais simples. Então é um jogo legal, é divertido, tem troca entre os participantes e ao mesmo tempo ele é bem, bem profundo. A criadora desse jogo é a Jomara, que ela fica em Curitiba. Tem facilitadores desse jogo no Brasil inteiro. E eu sou uma das facilitadoras aqui em Floripa. Quem quiser fazer esse jogo passar pela certificação para aplicar esse jogo, a Jomara faz isso, ela faz isso, ela vai rodando o Brasil inteiro para fazer essas certificações e precisa passar pela experiência do jogo. Então, quem quiser fazer o jogo para conhecer como é que é e ver se depois quiser investir na formação, necessariamente você precisa participar como cliente desse processo para você, isso faz parte da etapa de certificação. Então, quem quiser pode fazer o jogo aqui comigo e aí já é uma etapa, a gente considera esse jogo dentro da etapa de certificação, tá? Então, assim, recomendo, assim, é um super processo. Eu fui buscar essa ferramenta, na verdade, para ter um recurso, né? Porque eu já trabalhava com a questão do propósito como coach, mas eu queria uma ferramenta mais lúdica e mais simples, né? Que trouxesse não só as informações do mental, mas que tivesse insights externos, né? Como a gente tem as cartas, tem perguntas, tem interação dos participantes, a gente traz informações extras também. Então, eu me apaixonei, até desde aí não larguei mais essa ferramenta, tá? E eu faço o jogo, aplico tanto presencial como online, no processo de coaching individual, como em grupo também, tá? Então, as turmas que eu estou abrindo online, a gente faz até 6 participantes por vez. E aí tem interação. Então, assim como quem participou aí do meu workshop da jornada, a gente teve a troca, aqui a gente tem um momento que a gente fala que são os pitacos sobre o propósito, né? Então, tem uma das etapas aqui, uma casa que a gente cai, que todo mundo dá pitaco para aquela pessoa. E pitaco mesmo, porque a gente não conhece, é só o que ouviu através do jogo. E enquanto a pessoa está recebendo insights, respondendo as perguntas, todos os participantes estão anotando as frases e palavras que perceberam daquela pessoa. Então, tem uma troca também, que eu acredito muito nesse processo e acho muito rico. Então, a pessoa recebe esses insights. Porque a gente, às vezes, falando a resposta, a gente não se dá conta daquilo que foi mais forte, as palavras que eu falei mais, aquilo que me chamou mais atenção. E quando o grupo fala, nossa, deu muito essa palavra. Dá outra percepção. Então, isso acaba reforçando e revelando muito mais rápido esses aspectos que estão tão presentes, né? Então, assim, super, super são ferramentas que eu sou apaixonada. Bom, é isso, assim, muita coisa, né? E eu quero abrir aí para perguntas também, dar um tempinho aí para vocês. Tenho certeza que tem várias questões aí, curiosidades, enfim. Vou deixar um tempo aí para vocês perguntarem o que vocês quiserem. Pati, você tem um link que você pode disponibilizar essas caixinhas para a gente? Se você puder, você podia me encaminhar para eu colocar no grupo. Tá. Postar no grupo, tá? Para a gente já... Porque, por exemplo, eu só tenho a caixinha do Enneagrama, mas eu fiquei super interessada nesse esse mindfulness para crianças tinha que entrar em todas as escolas. As professoras tinham que começar a aplicar isso com os alunos. E eu
escola da minha sobrinha Neto. Hoje tem inclusive grupos, né? Tem vários grupos que têm contato comigo de escolas que fazem meditações para crianças e que estão ensinando professores. Inclusive que um dos materiais é o box de mindfulness, esse box aqui brincando de mindfulness. Pois é, o que eu quero fazer, eu quero adquirir para mim e eu vou dar de presente para a escola da minha sobrinha neta. Eu tenho muito acesso à diretora e eu quero pedir para ela, assim, para colocar isso mesmo na escolinha aqui. A gente até tem uma associação aqui que eu tenho parceria com eles, que vira e mexe eu mando doações do box e eles usam sempre para formação de professores. E tá super, o pessoal tá cada vez mais usando esse material. E é um dos poucos materiais que tem, então por isso que ele foi tão... Ele já tem, esse box, ele tem mais de 18 mil exemplares vendidos, né? Maravilha. Pela matriz. Eu vi umas escolas, eu vi no Globo News, num desses programas assim, do Globo News, mostrando as escolas, aqueles catoquinhos de gente fazendo um momento de meditação. Gente, isso é muito rico. Eu falo que escola hoje tinha que investir em meditação, coisa de trânsito, educação de trânsito e educação financeira. Com certeza. Se a gente tivesse antes, né, não ia precisar trabalhar tanto, né? Pois é. Os aspectos. Aí, então, eu te peço a gentileza de você colocar um site, porque eu vi gente falando aqui, eu comprei na Cultura, eu comprei na Amazon, mas se você já tiver um site direto, porque eu me lembro que a caixinha de... comprei no seu site. Então, disponibilizar isso pra gente, tá? Tá. Teve gente que já comprou comigo também, então eu consigo algumas condições lá com a editora. Então, quem quiser, eu deixo o link aí para vocês. Aí a gente consegue aí uma condição especial aí para vocês adquirirem, tá? Super queremos. E outra coisa, é porque foi uma experiência muito rica aquela jornada. Porque uma das coisas mais ricas que eu achei realmente foram os insights. Aquela troca foi muito linda. E aí eu queria saber que desse aí do Purpose, quando é que você vai ter uma turma, você disponibilizar essa data? A próxima, eu sempre abro turmas, a próxima vai ser na terça-feira à noite, das 7 às 10. Então, esse processo funciona assim, ele é até 6 participantes, né, tanto online como presencial. Então, eu vou mandar o link para vocês também. A gente faz essa troca entre os 6, durante essas 3 horas, vão garimpar muitos aspectos, é muito, muito rico, porque é só com foco no propósito, então a gente vai lá no ponto, assim, a gente tem descobertas incríveis, e depois a gente agenda, cada um que participou, agenda comigo a sessão individual. E aí na sessão individual a gente vai montar essas peças e a pessoa sai depois de 1 hora dessa sessão, né, ela sai com a declaração do teu propósito. Eu fiz esse processo, quando eu descobri o jogo, eu estava atrás de um jogo disso, né, e aí, quando eu descobri a Jomar, eu fui atrás dela. Ela é de Curitiba, eu fui ver como é que era. Eu trouxe ela para cá para fazer a certificação aqui em Floripa. Juntei um grupo e fiz. E eu fiz para mim. Eu vivi a experiência para mim, para ver assim, será que esse negócio funciona? Vamos ver, né? Eu sempre faço isso, né? Eu falo assim, se funcionar para mim, se eu acreditar na ferramenta, eu vou usar ela e disseminar isso para as outras pessoas. E eu já tinha, né? Eu fiz isso, eu já tinha uma jornada, já tinha uma pista do meu propósito, já tinha feito a transição de carreira justamente para seguir meu propósito. Então, eu já tinha uma caminhada, mas o que eu senti de participar, de fazer o processo para mim, foi que eu fiquei muito mais empoderada desse propósito. Então, eu já tinha uma ideia, mas juntar os pontinhos me fez ficar muito mais certeira disso, de que era isso que eu queria, sim, e acabou crescendo um pouco mais, né? Eu garimpei alguns aspectos e quando eu fiz essa frase, foi muito emocionante, e é emocionante quando a gente chega nessa frase, que a gente se conecta com umas coisas assim que tá lá dentro da alma. Então, quando essa minha frase veio, assim, eu chorava, que eu falava, nossa, me deu um frio na barriga também, porque, nossa, né, vou dar conta desse negócio.
mas empodera, dá certeza de que a gente está nesse caminho mesmo, né? Ter essa frase, e eu falo para as pessoas, não é porque eu tenho agora, né, a minha declaração do meu propósito, que ela está escrito na pedra, né? E que isso não vai mudar, porque eu acredito que o propósito, ele evolui junto com a gente. À medida que a gente evolui, que a gente se transforma, esse propósito vai sendo transformado, enriquecido também. Sempre tem uma essência básica, vem desde a infância. Mas tem algo também que a gente adquire com a maturidade, com a experiência, que vai se transformando. Então, o meu propósito que eu fechei aí, que veio no jogo, que foi de impulsionar os movimentos de transformação das pessoas e das empresas, usando autoconhecimento, usando o lúdico e as conexões sistêmicas. É o que eu faço, é isso que eu acredito, é isso que eu faço. E isso veio muito, muito forte, essa coisa de transformar, impulsionar a transformação, né? Que sempre teve comigo. Né? Isso que eu falo também, que é uma coisa que não é uma coisa que eu vou fazer lá no futuro, eu já vivo isso, não é só no trabalho, é no dia a dia, é com a família, desde quando eu acordo até a hora que eu vou dormir. Né? Então é muito mais dia a dia. Você já está com a missão de mandar o link para mim, para eu postar no grupo, tá? Você já está com essa missão. Porque eu já quero, e olha, eu já vou confessar, eu vou ser egoísta. A hora que ela mandar o link, eu já vou fazer inscrição para terça-feira. E depois eu. Garante aí, porque são só 6, garante aí. E olha, o tanto que eu já assumo o meu pecado de ser egoísta. Aí, garante aí. E sim, eu vou fazer isso, esse processo sempre tem, tá? Eu faço os grupos, então quem não conseguir aí pode ficar tranquila que eu abro sempre turmas. Assim, acho que uma vez por mês ou uma vez a cada 2, conforme dá na agenda, eu sempre abro turmas online, que é muito rico também, tá? Pois é, mas já vão ter 5 vagas disponíveis. Isso. Na terça-feira já tem 5 vagas. Isso, garante aí. Ah lá, 4. Ih! Ai, meu Deus, então corre. Ai, meu Deus do céu. Vai ser disputado. Lembrou da gula do tipo 7? As gulosas. Eu sou suspeita, porque assim, eu sou tipo 3, mas na hora que eu descobri esse negócio do jogo, eu saí correndo também e falei, eu quero já. Eu conheci a Jomara, eu trouxe ela na semana seguinte para vir fazer a formação aqui. Então, é assim, né? Quando a gente quer, a gente vai. E, Patrícia, quanto é a participação e a formação? A formação, a gente precisa ver, eu posso dar o contato da Jomara, porque eu fiz já há um tempo, eu não sei como é que tá o valor, assim, mas deve estar em torno de 2.000 a formação. Eu não sei qual é o valor atualizado, tá? Porque isso muda aí, depende, eu acho que da região também, porque tem o deslocamento dela, tudo mais, tá? Mas isso a gente vê, eu posso dar o contato da Jomara para a gente ver. De qualquer forma, mesmo quem quiser fazer a formação, vale fazer a experiência do jogo, e essa experiência já vale, tá? Porque necessariamente quem faz a formação precisa passar pelo processo. Então, isso já está, não vai ser perdido, isso já vai contar dentro do processo da formação. Tá? Então, recomendo aí que vocês façam, até porque eu particularmente gosto de fazer antes para ver se faz sentido investir na formação, tá? Quando eu fiz o jogo do herói, eu fiz como cliente primeiro, para ver se era uma ferramenta que eu ia me dar bem, que ia ter a ver comigo. Aí eu falei, agora faz sentido, eu vou fazer a formação, até porque a formação é mais cara, é um processo também, tem um tempo aí para aprendizado e tudo mais, tá? Então, para participar do jogo, eu mando para vocês o link lá, tem as informações dos valores e vou dar tem um valor, como sempre, para o grupo aí, eu vou fazer um valor especial para vocês, tá? Agradecendo aí pelo espaço, então vou colocar um valor especial para vocês passarem pelo processo, tá? Patrícia, eu quero fazer uma pergunta rapidinho. Claro, pergunta.
Eu sou apaixonada com o filme Divertidamente, acho uma gracinha os bonequinhos. Queria saber onde você encontra, se você Tá, fornece, se outro lugar. E tá, você deixa falou eu também do ver. renascimento. É uma técnica, não entendi o que é o renascimento. Tá, vou falar das duas coisas. Deixa eu só vou pegar a caixa dos bonequinhos que eu já mostro para vocês. Espera aí. Na constelação online, ou, enfim, presencial individual, a gente sempre usa os bonecos. Eu uso os bonecos do Divertidamente e outros bonecos também. Então, tenho mais de 200 bonecos aqui que eu uso no processo da constelação. E esse do Divertidamente, como a gente usa, eu uso, inclusive, faço constelação com bonecos em cima da mandala do Enneagrama. Então, se a gente vai constelar algum aspecto da personalidade, como eu junto as duas ferramentas, eu acabo juntando isso também, né? Então, o Divertidamente serve muito para isso, trabalhar a tristeza nos padrões emocionais, o medo nos mentais, enfim, toda a raiva lá dos instintivos. Então, Se constela a personalidade? Como é que você constela a personalidade? Então, é um processo que foi construído, tá? Foi uma técnica que foi construída. Inclusive, eu uso isso no retiro. A gente faz isso, vivências em cima da mandala do Enneagrama. E como é que a gente pode aprender? Só participando do retiro? Então, primeira coisa é vivenciar a experiência, é viver, passar por esse processo, né? Então, vai ter um retiro, eu vou mandar também para vocês, vai ter um retiro que a gente vai fazer na cidade de Aurora. A cidade de Aurora fica aqui 170 quilômetros de Florianópolis. É um hotel fazenda, assim, é totalmente no meio da natureza, tem no meio das águas, é uma região para a gente aproveitar aí a região serrana aqui, então é maravilhoso, um lugar lindo, lindo, lindo. Então a gente fica total imersão assim, sem conexão com o mundo externo, sem celular, sem televisão. A gente vai no meio do mato e faz esse retiro. A gente vai entrar na sexta noite, vai até domingo, trabalhando esses aspectos. Então a gente chamou de retiro avançado de Enneagrama, reconexão com a sua essência. Então a gente trabalha aspectos desde as paixões dos tipos. Então esse é um caminho que a gente usa juntando as constelações. Então eu trabalho do processo das paixões, dos vícios emocionais até a virtude. Então eu vejo em que aspectos que eu estou ligado ali na minha personalidade, conectada com as minhas paixões. Como é que eu vou fazer esse caminho? Então, a gente faz o caminho do mental inferior para o mental superior e do emocional inferior para o emocional superior. Então, usando as bases do mapa da psique. Isso é bem um processo avançado. E a gente faz isso não trazendo só informações aí para o nível mental, mas vivenciando isso no corpo, na mandala. Então, é um processo bem profundo, que a gente só consegue fazer isso em forma de retiro, porque a gente precisa entrar profundo, né? Ter um amparo, um amparo do psicológico, ter um processo de assentar tudo isso, para depois no domingo a gente sair bem certo e entregar. A gente fala que a gente entrega todo mundo melhor do que a pessoa entrou, né? Mas a gente precisa primeiro, para conduzir esse processo, viver, entender que nível que o Enneagrama pode chegar nesses aspectos profundos de personalidade. Então, basicamente, a gente olha padrões que estão ligados à nossa personalidade. Então, padrões de abandono, padrões de rejeição, tudo isso que está oculto aí dentro da nossa personalidade, que a gente tem aí, a gente acaba trazendo à tona dentro desse processo da mandala e curando isso, usando né, o entendimento do Enneagrama como base, mas usando a constelação como processo de cura. Então, é bem um processo que já está com a gente há um tempo, né? Estudei bastante tempo com o Nicolai, com o Urânio, então vivi muito essa coisa da mandala. Fiz o primeiro Ennea Coaching que teve com o Nicolai e o Urânio, viver muita experiência de mandala, e aí, mais o conhecimento que eu tenho sistêmico, a gente juntou tudo e coloca a serviço aí das pessoas.
Então, esse retiro trabalha isso, e aí, quando a gente tem esse entendimento, a gente consegue conduzir esse processo aí de forma mais clara com as pessoas. Então, eu faço isso nas vivências e também faço mentoria desse processo. Então, na constelação, como eu já tenho muita estrada com constelação, eu faço mentoria de constelação. Para quem tiver, eu faço tanto para quem está em formação, como para quem acabou de fazer a formação e quer mais informações sobre como conduzir processos. Porque a constelação com o Enneagrama, e é difícil quem tem essa experiência junta, né? A gente estuda ou Enneagrama ou constelação. Isso junto dá uma potência, dá uma turbinada, fala que a constelação 2.0 aí dá uma turbinada nos processos, a gente vai mais rápido nesses processos de transformação, né? E aí, enfim, então tem várias opções aí para vocês. Tem retiro, tem mentoria, tem esses processos online. E vou mostrar, esse é um livro aqui, ó, do Emoções no Comando, é o livrinho do Divertidamente. Nesse livrinho aqui, Emoções no Comando, ele é um livrinho e vem as 12 miniaturas. Então, vem as miniaturas aí do Divertidamente. Então, ele é um livrinho infantil, que tem aqui, mas atrás dele aqui, ó, tem os bonequinhos. E aí não tem só os principais, mas tem aqueles, também os outros personagens, ó. Que são do desenho, tá? Então, nesse livrinho aqui, a gente tem todos esses bonequinhos aí pra gente brincar, e tem um cenáriozinho também das cenas do filme, ó. Então, tudo isso dá pra gente usar, né? Eu uso, às vezes, isso aqui na constelação também com crianças, dá para usar isso aqui também, tá? Então, dá para fazer constelação com criança? Dá, lógico que não é um nível, a gente vai uma parte desse processo, mas dá para fazer também. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Esse material, Patrícia, esse aí tem nesse link seu também ou não? Esse aqui é em livrarias, mas eu deixo para vocês o nome dele certinho. Tá. Vocês conseguem comprar nas livrarias. Saraiva, já puseram aqui na Amazon, tá 59, gostei. Isso aí. Então é super legal isso aqui, eles são pequenininhos e dá pra gente usar aí nesses processos também, né? Então eu ponho geralmente os principais aqui na mandala do Enneagrama e faço as constelações também usando ele. Quem vai perguntar mais? Teve uma pergunta aqui no chat, perguntando se você dá a formação de constelação. Ainda não, mas tá saindo. Eu tenho mais especialização em constelação organizacional do que familiar. E estou com muita demanda para fazer formação de constelação organizacional. Então, tem duas coisas aí que estão em construção. Uma, a mentoria de constelação eu já faço. Então, a gente faz em sessões online, ensino os movimentos, as fases de cura, várias coisas. Então, isso já faço, já tenho vários cases aí que eu já fiz de mentoria, para quem já está no estudo da constelação, então já é um avançado, uma supervisão, né? E faço isso tanto online como presencial. Tem 2 mentorandas aqui de constelação que eu tô cuidando, e estou construindo uma formação de constelação organizacional, que é a minha praia, o que eu tenho aí, né, paixão também de fazer isso com as empresas. Então, por enquanto é isso, mas formação de constelação familiar não. Mas o que a gente pensa, eu tenho um parceiro que é o Silvonei, que ele é um expert também em Enneagrama, ele conhece todas as linhas de Enneagrama possíveis, já estudou Escola Sati, com Urânio, com Nicolai, já fez com o Padre Domingos, ele conhece a fundo, a gente faz os retiros, eu e ele, e a gente está aí pensando em fazer uma formação para coaches e terapeutas com Enneagrama. Quem sabe Enneagrama com constelação, que é algo que a gente ama de paixão. Essas 2 ferramentas juntas são maravilhosas. E eu até tenho um artigo, eu não lembro se eu compartilhei com vocês ou não, mas eu escrevi um artigo fazendo o link entre o Enneagrama, os instintos do Enneagrama e as constelações, que são a mesma base. Então, eu escrevi um artigo sobre isso que dá o detalhe disso, inclusive falando de masculino e feminino e toda a junção dessas 2 técnicas. Tá? Reposta novamente para eu colocar no grupo, tá? Sim, tá.
Eu tive essa experiência dessa imersão com Domingos há quase um mês atrás. Gente, é fantástico. Eu acho que todo mundo tinha que passar por uma imersão dessa, Patrícia. Todo Não, então, mundo eu tinha acredito que passar. muito no processo de retiro, porque tem hora que em retiro a gente consegue outro nível de profundidade, outro nível de conexão, É, outro campo. É um campo mais seguro, é um campo de cura, a gente pode ser quem a gente é, não tem que ficar preocupando com o mundo externo. E olha que legal que eu achei que nós fomos mais felizes em Brasília do que o que tem aqui em Goiânia. O que tem aqui em Goiânia é o retiro dele, que não é bem a terceira etapa dele, mas aqui assim, terminou, você vai para casa. Não, lá nós ficamos numa chácara em Brasília. Então, sabe o que é ficar 3 dias assim, offline? É maravilhoso. Gente, isso é perfeito. Realmente a imersão, ela é inexplicável, é surreal. Eu sou suspeito porque eu participei muito de imersão, eu acredito nesse processo, então por isso que a gente oferece também aí para as pessoas essa experiência. Eu quero a data dessa sua, eu fiquei super interessada. Então eu vou passar para vocês e a gente sempre faz isso, usando vários aspectos. Então, a gente faz retiro para instintos e subtipos, retiros para falar da essência, das paixões, enfim, a gente faz vários retiros avançados. E a ideia, o que a gente está pensando aí futuramente é essa coleção de etapas e retiros dão acesso à certificação no final, que a gente já está preparado aí para conhecer a fundo mesmo essa ferramenta através dessa experiência vivencial. E alguém tinha me perguntado sobre o renascimento, né? Isso. O renascimento ou rebirthing é uma técnica de respiração que trabalha a respiração circular. Então, um processo também bem profundo, é uma técnica, a formação dela é bem extensa, tá? Eu fiz essa formação já faz algum tempo, e trabalha, entende todo o processo meditativo e respiratório, né? Então, a gente trabalha, são 9 dias de imersão nas montanhas, o primeiro módulo, e depois o segundo módulo são 9 dias de imersão na praia, fica em Maresias. Então, que é pelo Instituto de Renascimento de São Paulo, que eu fiz a minha formação. E ele dá um nível de entendimento, assim, de como é que é esse processo também respiratório, e o Renascimento fala que todos os padrões, tudo que a gente vive, fica registrado no nosso corpo. E através desse processo de respiração, que é um portal para o nosso inconsciente, a gente consegue acessar essas coisas que estão registradas aí e liberar, voltar ao fluxo, né? Então, é uma sensação de bem-estar, é uma sensação de leveza, de ampliação de consciência, é um processo também extremamente profundo e leve também ao mesmo tempo, que é tudo que eu sigo, que eu acredito. E nesse retiro que a gente vai fazer de Enneagrama, eu também vou fazer a experiência do renascimento, porque está tudo conectado. Então, eu acredito que através da respiração, quando a gente trabalha nesses níveis profundos, a gente também trabalha os aspectos da nossa personalidade, né? Então, não tem como eu ser renascedora também não oferecer esse trabalho aí também para as pessoas que estão comigo. Então, o renascimento é uma sessão, é uma técnica que a gente faz deitada, e a gente respira de forma diferente, então a gente traz para a consciência uma técnica específica, a gente ensina como é que faz a respiração, e essa sessão ela dura 1h30 mais ou menos. E a gente passa por um processo de ativar, a gente vai desconectando do consciente, acessa o nosso inconsciente, vem todas as memórias, o que tiver que limpar, e depois a gente integra isso num processo de volta da respiração. Então, podem vir memórias, podem vir questões corporais, podem vir, enfim, cada um tem uma experiência, porque é um processo único. Então, cada um relata uma coisa diferente do que vem dentro desse processo. E no final, uma sensação de bem-estar, de relaxamento profundo, de leveza. Então, esse é o o nome da técnica? Me fugiu, desculpa. renascimento ou rebirthing. Essa é uma técnica que foi descoberta aí pelo Leonard Orr. Eu passo depois as informações para vocês, até da formação. Que ele descobriu, ele estava respirando, estava na banheira, né, bem quentinho ali, começou a acessar e veio a memória do momento do nascimento dele.
né? Então, o Leonard Orr, nesse momento que ele estava na banheira, ele começou a respirar diferente, porque ele estava relaxado, e aí veio o momento do nascimento. Por isso que a técnica chama de renascimento, porque ele teve uma experiência como se ele estivesse nascendo de novo. E aí depois ele foi descobrindo como é que fazia isso, ele achou que era só na água no começo, depois ele foi descobrindo que isso não era, na verdade, não era água, era a respiração que fazia ele acessar essas memórias. E aí que veio essa questão da técnica. Isso muita gente estuda, tem várias outras derivações desse processo. Então, a gente faz, inclusive, isso conduzido para o momento do nascimento, especificamente, mas eu gosto de fazer isso livre. Então, a gente faz o ponto de entrada, ensina, e aí deixa o inconsciente vir o que tiver que vir para ser trabalhado. E pode ser que não venha, só venha a memória corporal, ou venha alguma lembrança. São infinitas possibilidades, mas sempre é um processo para cura, para expansão de consciência, para limpeza, para liberação energética. É para isso que serve, né, a técnica em si do renascimento. Enfim, muita coisa legal aí, né? Muita ferramenta, muita coisa bacana. Paty, você já tem data para essa imersão? O retiro já tem data. Esse retiro próximo, ele está agendado para dia 26 a 28 de julho, agora já, final do mês. Em cima. Que é sexta-noite, sábado e domingo. É onde que vai ser? Vai ser em Aurora, aqui em Santa Catarina. E aí eu vou mandar as informações para vocês, tá? Beleza. Desse retiro, quem quiser participar ainda dá tempo de se inscrever, vão ser super bem-vindos todos. E a gente também sempre marca retiros aí avançados, tá? Usando o Enneagrama. A gente faz vários, sempre pega um aspecto específico aí e vai fazendo esse processo avançado. A gente faz de instintos e subtipos, caminhos de crescimento, enfim, tem várias coisas, mas sempre misturando, assim, o meu processo e do Silvonei sempre mistura o Enneagrama com as outras ferramentas, sempre com constelação, hipnose, renascimento, meditação, tudo isso, tudo junto e misturado. Alguém quer perguntar mais alguma coisa, gente? Eu sei que a gente já passou aí um pouquinho. Eu quero tudo. Quer tudo? Que bom. Eu só quero tudo. Quando você estava falando do box da constelação, eu fiquei... a gente pode... Eu não sou consteladora ainda, por isso que eu perguntei se você dá a formação. A gente pode, assim, meio que empiricamente utilizar ele ou necessariamente precisa ter a formação? Pode. Então, quando eu fiz o box, foi justamente pensando nisso, em pessoas que não têm acesso à constelação ou que não querem ir aí num grupo, tal, mas querem conhecer, querem saber. Então, foi para atingir um número maior possível. Tanto que esse box está disponível nas livrarias, para quem quiser conhecer sobre o assunto. Então, dentro dele está um exercício sistêmico, tá? O passo a passo de um exercício sistêmico. E a gente fala assim, quem quer conduzir um processo, a gente pode conduzir ou fazer um processo de exercício sistêmico. Qualquer um pode fazer. O que a gente não pode fazer sem a formação é fazer uma constelação completa, porque é um processo complexo. Tanto que eu faço mentoria, porque às vezes a pessoa faz formação e mesmo depois da formação não se sente apta em conduzir um processo de constelação, porque a constelação é um processo extremamente complexo de se conduzir, né? Mas um exercício sistêmico a gente consegue conduzir tranquilamente, né? Ainda mais vocês que têm uma estrada já com autoconhecimento, são coaches, vocês conseguem conduzir um exercício sistêmico, né? E a ideia, inclusive, eu quero preparar uma formação justamente para ensinar exercícios sistêmicos, né? Inclusive, na minha mentoria de constelação, eu ensino não só o processo em si da constelação e tratar os casos que a pessoa traz, as dúvidas que ela tem, mas também ensino alguns exercícios sistêmicos, porque, por exemplo, as curas que a gente tem que fazer com os pais, né, com a relação com o pai, a relação com a mãe,
são coisas básicas, e isso sempre acontece nos processos de autoconhecimento e de evolução, né? Quem não tem processo aí a trabalhar, né, com as questões familiares. Então, isso a gente pode tranquilamente conduzir. Lógico, não dá para conduzir coisas complexas de antepassados, de padrões mais antigos, mas a relação com os pais é tão fundamental e tão importante que a gente faça esse trabalho aí de cura, até para a gente conseguir equilibrar as questões financeiras, né, que tem a ver aí com a energia feminina, as questões de relacionamento, que tem a ver com a energia masculina. Então, isso eu trabalho muito, 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 né? Tanto que as pessoas que vêm me procurar para constelação presencial, para constelação online, vêm sempre falando dessas questões, das questões financeiras aí, que tem inúmeras, e as questões de relacionamento. Então, isso eu trabalho o tempo todo, e é só usando as constelações mesmo. Tá? Então, dá para usar, dá para fazer exercício sistêmico, sim. Não dá para conduzir a constelação mais avançada, porque tem N casos, tá? Tem até questões de trauma, questões aí mais densos na constelação. Isso não dá para tratar, mas as questões básicas, o movimento de um bloqueio, de uma relação direta com uma pessoa, a relação do pai e da mãe, isso dá tranquilamente para vocês conduzir. Beleza, gente? Então, assim, tem muita coisa, muitas opções. Fico feliz em compartilhar com vocês, né, essa jornada, essas ferramentas. Tem muita coisa boa aí pela frente. Com cerveja, né? Isso, e vinho também. Ah, eu prefiro. Na imersão lá que nós fizemos em Brasília, no sábado à noite, menina, mas enchemos a cara. Ah, tem que ter, né? Tem que ter, faz parte do processo. Eu cantei até Beatles. Isso, faz parte, maravilhoso, faz parte. Isso é o plus, sempre que tem nos retiros, sempre o plus. Não, eu tô aqui. Ô, Ingrid, eu tô te mutando porque dela estava tendo uma interferência, então, quando ela abria, e aí eu mutava. Aí eu tô mandando só para abrir, ainda não sei mexer muito com essas coisas, não, bem. Só tava caindo. Ô, trem bom. Paty, mais uma vez, excesso de gratidão. Muito, 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 muito obrigada. É muito rico. A sua contribuição é muito rica para a gente. Eu tenho certeza que eu posso falar em nome do grupo. É extremamente rica. Obrigada, gente. Mande todos os links. Mande todos os links lá para eu compartilhar. Óbvio que primeiro eu já declarei que eu vou, né? Só 5 vagas, né? Só 5 vagas. Foi só 5 vagas. Corre. Tá? Muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Prazer falar com vocês. Quem quiser está disponível também, quiser conversar mais, né, sobre alguma ferramenta, alguma técnica, fico total à disposição de vocês para a gente trocar mais ideia. Beijo para vocês, uma linda sexta, bom final de semana. Obrigada. Beijo, beijo, beijo. Beijo, 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 beijo. Beijo coletivo. Tô aguardando o link. Mando. Então tá joia. Beijo. Beijo.